Tirar o videogame das crianças ou tirar as crianças do videogame? Dá no mesmo? Vamos ver. Eu sou o Felipe, sejam todos bem-vindos ao canal Família Meeple. Fazer com que a criançada saia da frente do videogame sem choro ou sem no mínimo reclamar está sendo uma tarefa cada vez mais difícil para os pais. Digo isso como pai de dois meninos de 7 e 10 anos e que já gerou muita briga aqui em casa essa situação. Sim, a culpa dos trens sair dos trilhos e perdermos o controle da situação é totalmente nossa. Podemos até usar a pandemia como vilã e jogar parcela dessa culpa nesses quase 2 anos de quarentena e uma prisão domiciliar dos nossos baixinhos. Seja por esse ou por outro motivo, a consequência disso é que na maioria das vezes deixamos eles jogar demais, talvez para nossa paz e sossego momentânea. Mas muitos acabam passando do limite e quando queremos tirá-los do videogame para fazer outras atividades ou até mesmo tarefas, acaba sendo uma tarefa árdua para nós. E é aí que a briga começa. E foi nos jogos de tabuleiro que conseguimos tirar os filhos do videogame sem briga ou sem choro. Felipe, mas espera aí, você está tirando ele de um jogo para outro? Sim e não. Eu garanto que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo vai lembrar de jogos de tabuleiro como War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, etc. Mas os jogos de tabuleiro de hoje são muito mais do que apenas jogar dados e andar por casinhas com pininhos de plástico. O meu filho mais velho despertou interesse por jogos de tabuleiro quando viu eu jogando com alguns amigos um jogo, porém muito estratégico para a idade dele. Nesse jogo, além da estratégia, você precisava saber ler, porque ele dependia muito da leitura de algumas cartas. Ele queria muito jogar esse jogo, mas eu acabei falando para ele que assim que ele conseguisse ler, eu ia ensiná-lo. E querendo ou não, a vontade dele para jogar esse jogo foi tão grande que acabou incentivando ele um pouquinho a mais nessa etapa da leitura. E assim que ele aprendeu a ler, eu acabei ensinando ele a jogar esse jogo. De lá pra cá nós acabamos buscando por outros jogos de tabuleiro e nesse mar de conteúdo que são os board games modernos, eu acabei descobrindo muitos jogos educativos que aprimoram ou desenvolvem algumas habilidades que nossos filhos só iriam aprender na escola. As mecânicas usadas nesses jogos de tabuleiro são diversas, mas entre elas estão gestão de recursos, alocação de trabalhadores, raciocínio rápido, destreza, combinação de peças e colaboração de jogos em equipe. Eu poderia até fazer um vídeo só falando dessas mecânicas, mas eu separei 3 joguinhos aqui para vocês com regrinhas rápidas. Eu não vou explicar todas as regras em detalhes, mas é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Agora, o mais bacana disso é que a gente não precisou tirar o videogame das crianças, e sim, a gente tirou as crianças do videogame. E o mais importante é que é para fazer alguma coisa com a gente. Então, ao mesmo tempo que a gente conseguiu tirar eles daquele mundinho fechado, a gente acabou se divertindo junto com eles. E, consequentemente, passando mais tempo juntos também. O primeiro jogo que a gente vai mostrar aqui para vocês, pessoal, se chama Double. Existem várias versões desse jogo. A gente tem a versão do Harry Potter e a versão Collector, que é uma edição de aniversário de 10 anos. Minha esposa está nos ajudando aqui a mostrar. Como vocês podem ver, é um jogo de cartas, né? Cartinhas redondas, muito bonitas. Essa versão de aniversário, ela tem algum diferencial aqui, que são algumas cartas com certo brilho, tem algumas que brilham no escuro também. E elas têm em cada carta 8 figuras, né? 8 desenhos. E esse jogo ele tem 5 maneiras diferentes de jogá-lo. A gente vai mostrar uma delas aqui para vocês rapidinho. Bom, nesse modo torre, cada jogador, deixa eu colocar do lado aqui, não está pegando na câmera. Isso. Cada jogador aqui então vai receber uma carta e o resto da pilha vai ficar no centro da mesa. Esse resto da pilha já pode ser virado. E cada um vai ver a sua carta. E a ideia é encontrar a mesma figura que tem na sua carta na carta do centro. E uma coisa muito interessante nesse jogo é que somente uma das figuras é correspondente. Então, no caso de 2 cartas aqui, você nunca vai achar
dois objetos iguais, sempre vai ser um só. Nesse exemplo, o chapéu é a combinação. E na outra carta, aqui, né? Os dardos. Vocês podem tentar procurar aí, como vocês vão ver que não existe. É uma matemática muito bem feita por trás desse jogo, então somente uma combinação existente. Nesse caso, ele vai pegar a carta, quem falar primeiro pega, né, e joga para sua mão. E aí vai ver a próxima carta, o que combina. Balão. Então o cara que pegou o balão. Gravata borboleta. Ó, gravata borboleta. Tá vendo? Então, isso aqui segue até acabar o baralho. No final do baralho, quem tiver mais cartas na mão ganha o jogo. Existem outras 4 formas de jogar esse jogo, né? Em mecânicas diferentes, então ele é um joguinho 5 em 1. E isso, assim, ajuda muito a criançada, principalmente a desenvolver essa questão do raciocínio, velocidade e tudo mais. A gente vai mostrar um outro joguinho para vocês. Inclusive, se vocês quiserem ver o vídeo completo desse jogo, os meus filhos gravaram e tem aí um gameplay completo com regras bem certinhas desse jogo no canal. O próximo jogo chama-se Dixit, né? A pronúncia dele correta, não sei se é Dixit ou é Dixit. Essa aqui é a versão Odyssey. Existe uma caixa base um pouco diferente que é para 6 jogadores. Nessa edição, ela já pode ser jogada em até 12 pessoas. A recomendação de idade dessa caixa é para 8 anos ou mais, mas a gente tem um filho com 7 anos, né, que começou a jogar Dixit com 6 anos. Então, nessa idade, a partir dos 6, eu acredito que já dá para jogar bem. Esse é um jogo que dá para jogar com diversas faixas etárias. Se você está jogando entre adultos, ele se torna mais competitivo, mas entre crianças é muito divertido. Ele vem esse tabuleiro, que é uma marcação de pontos, e diversas cartas com artes muito bonitas. A gente não vai mostrar todas para vocês, mas é uma arte mais bonita que a outra, e esse jogo tem várias expansões, inclusive, com outras artes e outros temas em cada caixa. Aqui vem também os nossos coelhinhos. Os coelhinhos, que são os marcadores de ponto, e os marcadores para cada cartão individual do jogador. A gente não vai falar as regras completas, a gente só vai dar uma ideia de jogo para vocês. Pega as cartas lá, amor. A ideia principal desse jogo é despertar a imaginação dos jogadores. Então, como vocês podem ver, cada arte é singular, né? Então é uma arte diferente da outra, porém essas artes sempre vão ter alguma coisa relacionada, porque a dica quem vai dar é você, e a imaginação sendo sua, você pode imaginar o que quiser, né, na sua carta. A gente vai dar um exemplo. Cada jogador vai começar o jogo com 5 cartas. Vamos supor que o jogador, essas cartas ficam fechadas, somente ele vai ver essas cartas. E, na vez de cada um, você vai escolher uma dessas cartas e dar uma dica, que a gente vai simular como se tivesse uma partida em 4 jogadores. E aquele jogador resolveu dar a dica dele, que pode ser tanto uma palavra, uma frase, o nome de um filme, o nome de uma música, pode ser mímica, pode ser o que você quiser. E ele resolve dar a dica Alice no País das Maravilhas. Então ele vai pegar secretamente a carta dele e colocar na mesa. Cada jogador vai ter que achar uma carta na sua mão que corresponda à dica dada pelo coleguinha. Nesse caso, eu vou escolher essa, né? A Rafa escolheu aquela, e o outro jogador escolheu pegar uma carta qualquer aqui, essa daí. Beleza. As cartas são embaralhadas e reveladas na mesa. Elas são reveladas, inclusive, no tabuleiro. Vamos colocar o tabuleiro do lado aqui. Aqui. Isso. Bom, aquele cara lá sabe qual é a carta dele, porém os outros jogadores não sabem. E a ideia
é a gente tentar adivinhar ou tentar descobrir qual é a carta dele, através da dica que ele deu. A dica é Alice no País das Maravilhas. Nesse caso, a gente já vai ver aqui 3 cartas que correspondem bem, né, ao tema. Essa é do coelho, aqui tem um coelho, e aqui tem uma espécie de castelo também, que lembra muito esse mundo aí de Alice. Cada jogador vai pegar o seu cartão de jogador e votar na carta que acha que é a do coleguinha. Então, o jogador, ela vai votar lá. Eu vou pegar o meu cartão e votar aqui. A gente não vai mostrar isso aqui. Escolher aqui minha votação secreta e todo mundo vai revelar junto. Então, todo mundo revela quem votou. Ela votou na carta número 3. Vamos supor que eu votei aqui na número 2. Quem deu a dica não vota. E o outro jogador lá votou na número 4. Nesse caso, o único que acertou foi o jogador laranjado. Ele votou na carta número 4, que era realmente a carta dele. Então, aquele jogador vai marcar 3 pontos. O jogador que acertou vai marcar 3 pontos. E nós que erramos não marcamos nada. E além disso, eu votei na 2. Se a carta 2 é dela, então ela ganha 1 ponto, porque ela me confundiu. Ela votou na número 3, que é minha. Então eu ganho 1 ponto, porque eu confundi ela. Se todo mundo tivesse acertado, o jogador que deu a dica não pontua, porque a dica dele foi muito fácil. Se todo mundo tivesse errado, ele também não pontua, porque a dica dele foi muito difícil. Então, para ele pontuar, algumas pessoas têm que acertar, mas algumas pessoas também têm que errar. Então a dica nunca pode ser tão fácil, nem tão difícil. E assim segue o jogo até um dos coelhinhos chegar nos 30 pontos. Então esse é Dixit, pessoal. É um jogo que desenvolve muito o raciocínio da criança, a imaginação da criança e, assim, numa mesa cheia ele é muito divertido. Esse jogo pode ser jogado até em 12 jogadores, essa versão. Então você imagina aí quanta dica e quanta carta que vai ter aí correspondente à mesma palavra, à mesma frase ou à música. Muito divertido. A gente teria outros jogos para mostrar para vocês aqui, mas o vídeo ia ficar muito longo, né? Então, foram alguns exemplos que a gente pôde dar. Se você quiser saber mais sobre esse mundinho dos jogos de tabuleiro, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui você vai encontrar diversos jogos, principalmente para iniciar nesse hobby, para a criança despertar o interesse sem se tornar uma tarefa para eles, né? Vai ser uma coisa divertida, inclusive muitos desses jogos já são usados em algumas escolas, principalmente em salas de recursos. E é claro que eu não vou esquecer de pedir para vocês deixarem o like aqui no canal, pessoal. Assim vocês nos ajudam bastante a continuar trazendo conteúdo.